Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Rodrigo Ferreira, diretamente da congregação Resistência Cristã. E no culto de hoje, Deus tem uma palavra para você. Uma palavra, uma pregação que vai confrontar o seu coração, confrontar a sua alma, confrontar a sua consciência, para que você desperte nesses dias de frieza espiritual, nesse dia de descaso espiritual. Deus está, através da sua palavra, despertando os seus escolhidos. Nós não precisamos de nada que venha afagar o nosso ego. O que nós estamos precisando é que Deus nos levante para sermos uma voz em um mundo de trevas. Por isso eu já quero orientar você que se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da família Resistência Cristã. Aperte aqui no botãozinho inscreva-se, aperte também no sininho para continuar recebendo os próximos vídeos e dê o seu like, que é o seu gostei, para que o YouTube continue divulgando este conteúdo para você e também para outras pessoas. Eu quero convidar você para orar junto comigo e você ficar até o final deste culto para receber a palavra de Deus e a oração que eu vou fazer para você. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus, estamos vivendo os últimos dias e sabemos que é necessário que nós venhamos nos despertar. É necessário que nós venhamos nos voltar para o Senhor para receber a Tua vontade e aprender de Ti. Por isso eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o coração do Teu servo que está do outro lado, abra o coração da Tua serva que está do outro lado e façam com que eles sejam levantados, que eles sejam saculejados pelo poder da Tua palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus que nós vamos ler hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta ao Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 12 e o 13. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e o 13. Leia junto comigo. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque Ele me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Irmãos, esta palavra aqui, ela é muito forte. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa dizendo que ele é muito grato a Deus. Ele é muito grato a Cristo, porque o escolheu e teve ele como fiel. Veja que interessante. Ele disse, olha, eu sou grato ao meu Senhor, porque ele me teve como fiel. Mas se você fazer uma comparação deste versículo 12 e o versículo 13, você vai ver uma aparente contradição. Porque como é que ele começa no versículo 12 dizendo que o Senhor, que é Jesus Cristo, teve ele como fiel e ainda colocando ele no ministério? Se no versículo 13 ele diz que antes ele era blasfemo, era perseguidor e era opressor. Ora, quando ele diz, eu me sinto confortado, eu me sinto tranquilo, porque o meu Senhor Jesus Cristo me teve como fiel. Então é algo no passado. Me teve como fiel, a ponto de me colocar no ministério. Então ele está dizendo que Cristo olhou para ele e enxergou fidelidade nele. Mas como Cristo vai enxergar fidelidade numa pessoa que era perseguidor, e você vê isso no versículo 13, que era blasfemo? O que é blasfemo? É uma pessoa que fala contra o Senhor. É uma pessoa que lança palavras contra o Senhor. É um blasfemo. Faz blasfêmia.
contra o Senhor. Então ele diz, eu falava blasfêmia contra o Senhor. Eu perseguia, eu era perseguidor. Eu perseguia a igreja de Cristo. E eu era opressor. Então isso é uma aparente contradição. Como é que no versículo 12 ele diz, eu me sinto confortável, porque Cristo, meu Senhor, me teve como fiel. Eu que era blasfemo. Eu que era blasfemo, ele me teve como fiel. A ponto de me colocar no ministério. Eu que era perseguidor, eu que era opressor, eu que blasfemava contra a vontade do Senhor, ele me teve por fiel. Então, ou ele era blasfemo, ou ele era infiel, ou ele era fiel. Mas ele está dizendo com todas as letras. E você pode ver aí no versículo 12. Que ele dá graças ao que me tem confortado, que é Cristo. Então ele se sente confortado por Cristo. Que vê nele a qualidade de um fiel. Ou que viu nele a qualidade do fiel. Enquanto ele era, na verdade, um blasfemo, um perseguidor e um opressor. Aí você pode me dizer, mas pastor, então quer dizer que Cristo, ele olha para um homem rebelde e vê qualidade de fiel neste homem? É isso que as Escrituras estão dizendo. Porém, eu quero que vocês continuem notando comigo no versículo 13, que o apóstolo Paulo diz que a condição necessária para que Cristo visse nele a qualidade de um homem fiel, a ponto de colocar um ministério na mão dele, ou colocá-lo no ministério, era porque ele fazia tudo aquilo ignorantemente e na incredulidade. Eram duas coisas que ele tinha. Primeiro, ele não sabia o que estava fazendo. Ele achava que o que estava fazendo era perfeito. Ele achava que estava fazendo a vontade do Pai. E ele não acreditava daquela forma. Ele não acreditava da forma como a igreja acreditava. Sabe? Os apóstolos que andaram com Cristo receberam a revelação. E nessa época, Paulo perseguia esses apóstolos, perseguia a igreja, oprimia a igreja. Ele mesmo está dizendo, eu era perseguidor, eu era opressor, mas ele fazia aquilo tudo porque ele fazia ignorantemente. O que é uma pessoa ignorante? Ele não tinha conhecimento. Ele não tinha o entendimento daquelas coisas que os apóstolos já sabiam. Ele não tinha a revelação. E como ele não tinha a revelação, ele também não cria. Ele não acreditava na mesma forma que os apóstolos acreditavam. Então, eu quero que os irmãos entendam que quando Cristo olhou para Paulo, ele não viu a obra de um opressor, de um blasfemo, de um perseguidor, mas ele viu ali um homem que não sabia o que estava fazendo, era ignorante naquilo que estava fazendo, imaginava que sabia, mas não sabia. E ele viu um homem que não acreditava da forma certa. E por que não acreditava? Porque não sabia da maneira correta. Tinha um entendimento, mas não era um entendimento compatível com a revelação. Era um entendimento contrário. E nessa qualidade, nessa condição de ser ignorante e de ser incrédulo, Deus, ele vê a qualidade de fiel. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a ignorância, ou o ato, ou a condição de não saber o que se está fazendo, é compatível de receber misericórdia. O homem, ele alcança misericórdia quando ele não sabe o que está fazendo. A mulher alcança misericórdia quando ela não sabe o que está fazendo. E por não saber o que está fazendo,
acredita da maneira errada. E nessa sua crença falsa, Deus, ele sempre lança a misericórdia para essa pessoa. Entretanto, nós não podemos dizer o mesmo daqueles que receberam a revelação, que receberam o entendimento, que têm a compreensão da verdade, mas age como se não soubesse. Age negligenciando o entendimento revelado, negligenciando a verdadeira fé. Aí é onde está o perigo. O perigo está em a gente saber a verdade como ela é e ainda assim pisar em cima dela. É a gente saber o que Cristo requer de nós e agir na contramão da vontade dele. O perigo é Cristo estar se revelando para você mediante a palavra dele, mediante a revelação da palavra dele, e ainda assim você está vivendo uma vida na contramão daquilo que ele está lhe mostrando. Viver uma vida contraditória naquilo que ele está lhe mostrando. Isso gera em você uma condição de não receber o favor de Deus. Eu quero que você entenda nesse versículo 13 que o apóstolo Paulo explica o porquê que Cristo encontrou fidelidade nele a ponto de colocar ele no ministério ou confiar nele, né? Porque quando diz que Cristo colocou ele na sua obra, então significa dizer que Cristo confiou nele, né? Então, por que foi que Cristo confiou nele? Por que foi que Cristo confiou nele a ponto de confiar na mão dele a missão da sua poderosa obra? Por quê? Era porque ele era perfeito? Era porque ele não tinha pecado? Não, de forma alguma. Ele mesmo está dizendo, eu era opressor, eu era blasfemo, eu perseguia a igreja, então ele era defeituoso. Entretanto, ele diz, Cristo achou fidelidade em mim, porque quando olhou para mim, viu que eu era um ignorante. Veja isso aqui no versículo 13 ainda. Ele viu que eu fiz tudo aquilo, ou que eu fazia tudo aquilo de errado, ignorantemente, na incredulidade, né? Versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas eu alcancei misericórdia. Por que Paulo alcançou misericórdia? Porque Deus teve misericórdia dele. Porque Deus o levantou e colocou na mão dele a sua obra, confiando nele. Por quê? Porque eu fiz tudo aquilo ignorantemente. Eu fiz tudo aquilo na incredulidade. Eu era incrédulo. Eu não acreditava como eles acreditavam. Eu não entendia como eles entendiam. Então isso nos faz enxergar que quando o homem ele passa a crer e ele passa a saber as coisas de Deus como elas são, se requer dele compromisso e responsabilidade. Quando Deus ele se revela para você em Cristo, quando Cristo se revela para você a ponto de manifestar a vontade dele diante de você, ele agora requer de você responsabilidade, compromisso, sinceridade. Ele quer de você esforço para que você não continue no erro, para que você não continue na contramão da vontade dele. Sabe, meus irmãos? Entender que Deus é misericordioso, entender que Cristo morreu por nós, não é o mesmo do que brincar com a sua misericórdia, sabendo o que ele quer para nós e ainda assim ir na contramão da sua vontade. Não pense dessa forma. Não imagine que a misericórdia de Deus significa aceitar o seu erro, mesmo você sabendo que é errado. Pelo contrário, entenda a partir dessa palavra que o fato de Cristo estar revelando a você
toda a sua obra e toda a vontade dele para a sua vida, já lhe dá a grande responsabilidade de você andar na vontade dele, na direção dele e não se desviar. Saber é ter responsabilidade. Passar a entender é ter compromisso. Ser encontrado e alcançado por Cristo requer agora uma vida na direção dele. Veja que Paulo, ele encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco. Ele, naquele período, era um perseguidor. Quando ele se encontrou com Cristo, ele se tornou um perseguido. Ele ia como perseguidor e ao se encontrar com Cristo, ele se tornou a igreja de Cristo. Ele viu que ele ia na contramão e ao receber a revelação do Salvador, ele passou a andar na vontade do Salvador. Então que essa palavra, nesse momento, dessa noite, possa despertar você. Não imagine que você alcançará a misericórdia errando, sabendo que está errado. Não imagine que você alcançará o favor do Pai errando e sabendo que o que você está fazendo é errado. Olhe bem, veja o que o Evangelho diz. A misericórdia, ela está sobre aqueles que erram ignorantemente, na incredulidade. A misericórdia está sobre aqueles que não sabem o que estão fazendo, porque saber é poder. Ter a revelação é receber a condição necessária para andar na mão de Cristo, na certeza de que encontraremos sempre nele o poder e a autoridade para resistir o diabo. Que Deus te dê resistência, que Deus te dê força em nome de Jesus e que você alcance vitória sobre tudo isso que você está vivendo. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Esta é a palavra de hoje. Quero aqui dar uma boa notícia para os meus irmãos e para minhas irmãs. A memória do celular já está acabando e eu tenho que ser rápido. Veja bem, ontem um casal abençoado, não vou dar muito detalhe, uma família abençoada fez uma oferta maravilhosa para a compra do nosso notebook. E essa família, ela ofertou R$700. Louvado seja Deus, ofertou para a compra do nosso notebook. Então, a gente já estávamos com 1.900, recebemos ontem a oferta de 700, hoje nós já estamos com R$2.600. Hoje foi dia de Black Friday, eu fiz pesquisas, tanto em lojas físicas como em internet. Infelizmente, irmãos, eu não sei o que está acontecendo, as coisas estão muito caras e não deu para a gente, mesmo nessa Black Friday, não deu para a gente, com esse valor, comprar um notebook. Não é qualquer notebook que roda, que edita vídeo, que pode fazer lives, que pode fazer cultos ao vivo sem travar. Não é qualquer notebook. Então não adianta pegar o dinheiro ofertado ao Senhor, na obra do Senhor, e comprar qualquer coisa e depois está dando defeito. Não, tem que agir com responsabilidade. Então eu quero dizer a esse irmão, a essa irmã que deu essa oferta, que eu estou apresentando aqui diante de toda a igreja, pedindo à igreja que ore por eles, porque são homens, são mulheres de Deus que estão junto conosco nessa obra. E a você que tem nos ajudado tanto a comprar um notebook, como na manutenção aqui do canal, que Deus continue aqui multiplicando a tua bênção, te abençoando. E quero dizer a vocês que toda a vida de vocês estão no altar do Senhor. Lembrando, nós já estamos com R$2.600 na compra do notebook. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que já estaremos fazendo cultos ao vivo, não apenas aqui nesse cenário, mas na Resistência Cristã Física, participando dos estudos, da Santa Ceia, dos cultos de domingo. Vai ser uma bênção. Eu creio que Deus está levantando este canal como nunca levantou antes. Amém? Deixa eu orar pela sua vida que está sofrendo opressão e tentação. Deus vai te dar força para você resistir o mal. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus, dá força a este homem. Dá força a esta mulher que está sofrendo opressão, que está sofrendo, meu Deus, a tentação e que está sendo levada a acreditar de uma maneira errada, de que o Senhor sempre vai perdoar, mesmo ela ou ele sabendo o que está fazendo. Não, Pai, desperta ele, Pai, confronta essa vida agora. Faça ele entender que o momento de ser fiel é agora.
A partir do momento em que nós descobrimos o caminho, é preciso andar pelo caminho sem errar. Deus desperta este homem, desperta essa mulher, liberta-os desta opressão do inimigo, dessa maldição da carne, em nome de Jesus, que as correntes despedaçem, que as muralhas que estão na frente sejam destruídas e que o teu servo e a tua serva se liberte em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sexta-feira, o próximo culto, eu não vou dizer domingo, porque nós não estamos fazendo orações ao domingo aqui, porque não dá para fazer a oração ao vivo, né? Então não vou fazer nada regravado, mas segunda-feira, mas amanhã nós vamos estar orando, domingo nós vamos estar orando, não aqui na internet, mas cada um vamos orar nas nossas casas, às 22h30, mas segunda-feira nós estaremos de volta realizando este culto para a glória de Deus. E você, minha irmã, meu irmão, que quer ofertar, que quer nos ajudar a comprar esse notebook, que quer ajudar aqui na congregação, e quer dar a sua oferta, não sabe como, aqui embaixo está na descrição o número do nosso Pix, o número da nossa conta, e você pode ofertar segundo o princípio que Deus colocar em seu coração. Vai haver retribuição para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Faça a reflexão junto comigo, fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo culto, em nome de Jesus.